Você que pode ler comigo a palavra do Senhor, você que quer, né, abrir aí na sua casa, para nós fazermos a leitura, está em Salmos de número 51. Salmos de número 51, um salmo bem conhecido, né? Mas que nos fala de uma maneira muito profunda. Salmos de número 51, eu vou ler e depois da leitura nós iremos meditar na palavra. A palavra de Deus diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se convertam para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, das palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua vontade, faze Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos. E novilhos serão oferecidos sobre o seu altar. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, Salmos de número 51 é a palavra da qual nós queremos meditar nesta noite. E eu aqui, enquanto eu estava fazendo a leitura deste texto, eu já pude sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Acredito que você que está nos assistindo, você que também irá assistir posteriormente no YouTube, ou também receberá o áudio da pregação via WhatsApp, você também sentirá o Espírito Santo de Deus no momento em que nós falarmos desta palavra. Porque esta palavra, ela é muito profunda para as nossas vidas. Esta palavra, ela tem um significado muito amplo para a nossa vida espiritual, para a nossa vida cristã, para a nossa caminhada com o nosso Senhor Deus. Amém? Lembrando então que o Salmo 51, escrito por Davi, em um dos momentos, ou melhor, no pior momento, né, da vida de Davi. O Salmo 51 tem por mim que foi escrito, composto, né, poderíamos
falar até de composição, porque os salmos são cânticos. Então o Salmo 51 ele foi composto no período de maior adversidade para com Davi. Porque Davi ele passou por diversas adversidades, mas sempre Deus estava a seu favor. Mas num dado momento da sua vida, Davi ele comete um erro, Davi ele comete uma falha, e aí ele se encontra afastado de Deus. E não há nada pior do que uma pessoa estar afastada de Deus por conta de uma falha, por conta de um pecado, por conta de uma vida de transgressão. E é por isso que nós queremos falar deste texto nesta noite. Lembremos, só para nós entendermos do que Davi está falando neste salmo, lembremos que ele teve uma relação, um relacionamento pecaminoso com Betseba. Betseba era casada. O problema era que Davi já era convertido ao Senhor. E não esperava-se de Davi este problema, este pecado. Então Davi, como rei de Israel, como alguém que já era convertido a Deus, como alguém que já havia sido instruído nas Sagradas Escrituras, cabia a ele não ceder a esta tentação. Tentação esta, dentre muitas outras, que são tentações muito grandes. Alguns são tentados numa área, outros são tentados em outra área, mas todos nós, sem exceção, somos tentados a falhar, a cometer algum tipo de equívoco, algum tipo de falha, algum tipo de transgressão. Transgressão esta que poderá nos afastar de Deus. E aí nós estamos falando já de pessoas que já se converteram. Porque aqueles que não se converteram ou ainda estão num processo de conversão, isso é natural que aconteça. Os problemas, os equívocos, as falhas, os pecados dos mais diversos, uma vida desregrada, isso é natural que aconteça na vida de um não convertido ou na vida de alguém que ainda está em processo de conversão. Mas não era o caso de Davi, e não é o caso da maioria de nós que estamos reunidos através da internet nesta noite. E é por isso que nós queremos então trazer este salmo ao seu coração, ao meu coração, para nós meditarmos. Lembremos que Davi, após ter este relacionamento pecaminoso com aquela mulher, Betseba, ele achou que estava tudo bem, mas nada está oculto aos olhos de Deus, como nós sabemos. Aí Deus então envia o profeta Natã. O profeta Natã, através de uma parábola, explica para ele o pecado que ele havia cometido, o pecado do adultério com Betseba, contra o marido da Betseba, e do qual também ele fez questão, depois de que ela engravidou, fez questão de colocá-lo na linha de frente da batalha para que ele fosse morto e para que então este pecado ele fosse ocultado aos olhos de toda a nação. Olha só, irmãos, a mente maquiavélica de Davi naquele momento. O homem segundo o coração de Deus, o maior compositor, salmista de todos os salmistas que escreveram, logicamente, os salmos, o maior, irmãos, adorador, estava com o seu coração naquele momento corrompido, com a sua mente corrompida, e ele estava maquinando o mal.
porque durante o período, né, do relacionamento que ele teve com Betseba, ela engravidou. E como o marido dela estava em guerra, estava em batalha, ele não ficava em casa, certamente saberiam que a gravidez não era dele. Por isso Davi, né, armou lá uma forma dele ir para casa, para que ele pudesse se deitar com ela, para que aquela gravidez fosse maquiada, mas ele não cede, ele não vai, porque ele dizia: de forma alguma que eu vou para minha casa enquanto os meus amigos, os meus irmãos estão na batalha. Eu quero ir para a batalha, eu quero ir para a guerra. Davi, então, sabendo, percebendo que não ia conseguir, né, maquiar aquele pecado desta forma, decidiu então dar ordens para que o marido de Betseba fosse colocado na frente de batalha, né, no primeiro grupo do batalhão, para que ele fosse morto em batalha. E assim aconteceu. Morto em batalha, Davi, ele traz Betseba, né, para o palácio, e aí ele acaba se casando com Betseba, e aí parecia, né, que o filho era de Davi, no sentido de que se deu o relacionamento após o casamento, mas não foi isso que aconteceu. Mas deu esta impressão a todo o povo. É claro que um ou outro poderia desconfiar, mas a maioria, é claro, não se atentou para isso. Mas aos olhos de Deus, isto não estava oculto. E aí então o profeta Natã vem, se apresenta a Davi, e através de uma parábola explica o pecado de Davi. E aí Davi disse: olha, o homem que cometeu tal pecado é digno de morte. Natã olha para Davi e fala: Davi, este homem é você. Aí ele cai na realidade. Aí ele cai em si. Aí ele entende, irmãos, a transgressão, né? Aí cai as escamas dos seus olhos. Aí cai, né, a sua mente cauterizada, e ele reconhece o seu pecado perante o profeta, reconhece o seu pecado perante Deus, né, e tem um processo de pedir perdão pelos pecados que ele havia cometido. E o Salmo 51, ele vem retratar muito bem este período, um período do qual Davi, ele cai na realidade, um período do qual Davi, ele entende que se ele não se arrependesse dos seus pecados, haveria então uma punição mais ampla daquelas que ele teve. Não cabe aqui explicar, senão a pregação vai ficar muito ampla, né? Mas envolveu a sua casa, envolveu os seus filhos, né, claro, teria uma punição muito mais ampla neste aspecto. E Davi, então, ele rasga o seu coração na presença de Deus, buscando perdão, buscando misericórdia. Então vamos entender o que Davi estava sentindo naquele momento, do que Davi quer nos transmitir por esta palavra e do que nós podemos aprender para as nossas vidas nos dias de hoje. Então, no versículo 1 aí do Salmo 51, Davi ele já começa a clamar pela misericórdia de Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. E nós sabemos, irmãos, que Deus é um Deus amoroso, é um Deus misericordioso. A palavra de Deus diz que a misericórdia do Senhor é motivo de nós não sermos consumidos. Portanto, nós também devemos clamar para as nossas vidas a misericórdia, a bondade, né, do nosso Deus para com as nossas transgressões, para com os nossos pecados, para com os nossos problemas, para com as nossas iniquidades.
Por isso Davi então ele diz: apaga as minhas transgressões, ó Deus. Será que Deus apagou as transgressões que Davi cometeu? Transgressões estas muito graves? Veremos na sequência. Versículo de número 2: lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Note então que Davi, ele clamava por misericórdia, clamava por perdão, clamava também por purificação, retratada aqui pela lavagem, lava-me, Senhor, de toda a culpa, purifica-me de todo o meu pecado. E nós também precisamos buscar esta limpeza da parte de Deus, esta purificação da parte do Senhor. Por isso que nós, em oração constante, devemos pedir para Deus limpar a nossa mente, o nosso coração, filtrar aquilo que olhamos, aquilo que ouvimos, aquilo que pensamos. Nós precisamos tomar muito cuidado com pensamentos, com aquilo que enxergamos, com aquilo que ouvimos, com aquilo que falamos e com aquilo que o nosso coração ele, pode sentir. A palavra de Deus diz: cuida do teu coração, porque dele procede a saída da vida. Mas a palavra de Deus também diz: tome cuidado com o seu coração, porque ele é enganoso. Então, o coração, ele tem que ter esse cuidado, este zelo. Então, tome cuidado com o que o seu coração deseja e com o que a sua mente pensa, com o que você fala, ouve, assiste, Então, tome muito cuidado. Versículo de número 3, irmãos, está, digamos assim, a chave, o X da questão. Ele diz o seguinte a Deus: eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Primeiro passo, irmãos, para nós sermos perdoados por Deus, primeiro passo para termos as nossas transgressões, pecados, iniquidades perdoados pelo Senhor, primeiro passo é reconhecer que somos pecadores. É reconhecer que somos falhos. É reconhecer que somos seres humanos. Este é o primeiro passo. Versículo de número 4. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Senhor, eu pequei mesmo, eu transgredi, eu pequei contra o Senhor. Davi, irmãos, ele quebrou diversos mandamentos do decálogo, ou seja, dos 10 mandamentos. Não matarás, não adulterarás. Então ele quebra diversos mandamentos da Torá. Ele quebra diversos mandamentos do decálogo, dos 10 mandamentos. E ele reconhece isso e diz que contra o Senhor pecou e que aquilo que ele fez realmente ele era reprovável aos olhos de Deus, de que então ele deveria ser sentenciado, condenado, com razão. E assim é todos nós, todos os seres humanos, sem exceção, porque a palavra de Deus diz no Novo Testamento: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, automaticamente o ser humano, quando nasce, ele já nasce em pecado, por conta do pecado original, por conta do jardim do Éden. E nós também, irmãos e irmãs, somos dignos de morte, dignos de sentença, dignos de condenação. Mas nós não vamos morrer. Nós
não vamos ser sentenciados no sentido de reprovados pelo Senhor e condenados pelo Senhor. Não, de forma alguma. Justamente porque Jesus Cristo ele veio na cruz do Calvário para quebrar todo aquele rito litúrgico contido no Antigo Testamento, do qual era necessário imolar, né, o cordeiro, era necessário imolar o animal, era necessário o derramamento do sangue do animal para cobrir o pecado. Mas aí Jesus vem e diz: eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, né? A palavra de Deus diz. Mas ele poderia muito bem atribuir a ele mesmo esta propriedade, como certamente ele atribui. A propriedade de que então ele vem para esta terra, dá vida por nós na cruz do Calvário. E a palavra de Deus diz que a cédula que era contra nós, ele cravou-a na cruz, nos libertou para louvor e glória do nosso Senhor. Então, conforme a lei de Moisés, digno de morte são aqueles que transgridem os mandamentos do Senhor. Alguns mandamentos, inclusive, são dignos de apedrejamento, como é o caso do próprio adultério, né? Pela lei, se fosse seguir a lei mesmo, à risca, Betseba deveria ter sido apedrejada. Porque nos tempos de Jesus, lembra-se? Pegaram uma mulher no ato do adultério, levaram até Jesus, disseram: Jesus, pegamos ela no ato do adultério, a lei de Moisés manda que ela seja apedrejada. O que o Senhor nos diz? Ele, irmãos, dono de toda a sabedoria, fala o seguinte: aquele que não pecou, atire a primeira pedra. Sumiu todo mundo. Porque quando somos confrontados pela palavra e quando caímos na realidade, todos sem exceção são pecadores. Todos sem exceção carecem da misericórdia e da graça de Deus. Todos sem exceção, eles precisam do sangue que foi derramado na cruz do Calvário por Cristo em prol das nossas vidas. E este é o significado da graça de Deus, né? Favor imerecido. E o significado da graça, favor imerecido, é porque ninguém merece ser salvo, ninguém merece que Jesus fosse, não, eu mereço. Jesus morreu na cruz por mim porque eu sou merecedor. Não é, não era, não é e não será. Se nós pegarmos, né, acho que já estamos em 9 bilhões, se não me falha a memória, de seres humanos na face da Terra, olha que tem ser humano, né? Se pegarmos estes 9 bilhões, mais os bilhões que já morreram, se você pegar Moisés, se você pegar Elias, você pode pegar os grandes homens de Deus que estão na Bíblia, ninguém merece a graça de Deus. Ninguém mereceu naquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário pela minha e pela sua vida. Amém? Versículo de número 5, Davi, ele reconhece que é pecador desde quando ele nasceu. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. E é assim, né, em todos os lares, em todas as casas. Somos concebidos em pecado. Por quê? Pecado original. O pecado de Adão e Eva. Ele automaticamente vem, né, de geração em geração. Este pecado se chama pecado original. Mas o pecado original, irmãos, ele, através da graça de Deus, ele tem os seus efeitos minimizados. Não digo que tem os seus efeitos extintos, porque
algumas das consequências nós ainda estamos colhendo, como por exemplo, comer do suor do nosso rosto, como as dores de parto que as mulheres, as irmãs têm. Então, a graça de Deus, ela não elimina por completo os efeitos do pecado original. Mas o pior defeito do pecado original, Jesus Cristo, ele elimina por meio da graça, que é a separação de homem e Deus, de ser humano e Deus. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, mas aí vem Jesus com a sua graça, com a sua misericórdia e restitui o elo que havia sido perdido lá no Jardim do Éden. Versículo de número 6, sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Aí Davi, falando de que o Senhor, ele trabalha no seu íntimo, de que o Senhor trabalha no seu coração, ensina os caminhos dele, e assim também na nossa vida. Ele vem no nosso íntimo, conhece o nosso interior, conhece a nossa estrutura, conhece as nossas limitações, e aí ele vem, nos ensina, nos dá sabedoria para nós continuarmos crescendo, para nós continuarmos trilhando um caminho da salvação. Assim também é com nós. Versículo de número 7, purifica-me com hisopo, e ficarei puro, lava-me, e mais branco do que a neve eu serei. Aqui Davi então faz referência ao hisopo, que é uma erva, uma planta, da qual era utilizada para aspergir sangue nas liturgias judaicas. Hisopo este, que também foi usado, conforme o evangelista João diz, no momento da crucificação, para oferecerem vinagre a Jesus Cristo. Mas note então que Davi clama a Deus novamente por purificação. Pede a Deus para que ele venha ser alvo, branco, mais do que a neve. E nós, através da graça de Deus, através do Espírito Santo, da ação dele na nossa vida, nós também podemos ser purificados. Versículo 8, faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Olha o estado de Davi, um estado deplorável, ele estava num estado muito ruim. Então ele estava sem ouvir os júbilos do Senhor, ele estava sem ouvir a alegria do Senhor, e os seus ossos estavam esmagados. E aí ele clama a Deus, Deus, faz-me ouvir de novo o seu júbilo, a sua alegria, e os ossos que estão dilacerados, eles exultarão ao Senhor. Talvez você que está nos assistindo está desta forma. Você está sem ouvir o júbilo, sem ouvir, e ser agraciado pela alegria do Senhor. Seus ossos estão ressecados, seus ossos estão quebrados no sentido espiritual, e todos nós precisamos clamar a Deus para que Ele então possa vir e nos fazer, exultar, adorar, engrandecer ao nome santo do Senhor. Versículo de número 9, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Olha que interessante. Ele pede para que Deus esconda o rosto dos seus pecados e que as suas iniquidades vão ser apagadas. E nós sabemos que a partir do momento, lembra-se do primeiro passo? Do X da questão, reconhecer. Segundo passo, se arrepender.
arrependendo-se, acontece isso que ele está falando no versículo 9. O Senhor esconde o rosto para os nossos pecados e apaga as nossas transgressões. Versículo de número 10, ele diz assim: Deus, mas não faz só isso não, tá? Não basta que o Senhor vire o rosto para os meus pecados e apague as minhas transgressões. Não, só isso não basta. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável, louvado e engrandecido ao nome santo do Senhor. E nós devemos pedir isso a Deus. Lembremos de que nós já falamos do coração. Nós precisamos pedir a Deus um coração puro, um coração purificado, um coração quebrantado na presença de Deus, para que Ele então renove em nós um espírito estável. Em outras versões, em outras traduções, um espírito inabalável. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo de número 11 é o versículo mais conhecido deste salmo. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. É interessante nós notarmos este pedido. Vejamos por que Davi faz este pedido. Tem um significado, tem um motivo. Primeiro, ele queria retomar a sua comunhão com Deus. Por isso que ele diz: não me expulses da tua presença, e não retires de mim o teu Santo Espírito. Entendamos, irmãos, isso como posso dizer, todos entendem desta forma, e você também já foi ensinado assim. Como que era o Espírito Santo no Antigo Testamento? Havia a ação do Espírito Santo? Havia. O ser humano era a habitação do Espírito Santo no Antigo Testamento? Não era. Porque o que deu a possibilidade do Espírito Santo vir e habitar em nós foi justamente o derramamento do Espírito Santo no dia do Pentecostes, lá na igreja primitiva. Ou seja, a habitação do Espírito Santo é algo do Novo Testamento. Então Davi não está falando aqui propriamente de que ele era uma habitação do Espírito Santo. Se ele não era uma habitação do Espírito Santo, por que ele pede para que Deus não retirasse dele o Espírito Santo? Primeira coisa que nós precisamos entender: ele não queria perder a sua intimidade com o Espírito Santo. A segunda coisa que nós precisamos entender é de que o Espírito Santo aqui está no sentido mais figurado, no que tange a unção de rei sobre a vida de Davi. Ele estava falando a Deus o seguinte: Deus, não me tire do trono de rei. Não retires de mim o teu Santo Espírito. Por que ele clamava desta forma? Porque, irmãos, desde muito jovem, Davi ele aprendeu o quão difícil era ser renegado por Deus. Desde muito jovem, ele aprendeu o quão difícil é ser destituído do trono pelo próprio Deus, mesmo continuando no trono. Pastor, o que você está falando? Eu não estou entendendo. Deixa eu explicar. Lembra que Davi saiu bem novo da casa de Jessé? Por que ele saiu de lá? Porque o rei na época era Saul. E Saul, como nós sabemos, ele de maneira reiterada, ele desobedeceu a Deus. O problema de Saul é que ele não se arrependia dos seus erros, não se arrependia dos seus pecados.
E aí então a palavra de Deus diz, né, que Samuel olha para Saul num dado momento e diz: Saul, o negócio é o seguinte, hoje mesmo Deus ia confirmar o teu trono, mas Ele está rasgando o teu trono. Você vai ser destituído de rei. E Ele já está preparando um rei segundo o coração dele. Já falando de Davi. Saul não sabia quem era, logicamente. Mas aí a palavra de Deus diz que com o passar do tempo, Saul, por conta disso, ele recebeu do próprio Deus, e isso é a palavra de Deus que diz, não sou eu. Ele recebeu um espírito mau da parte do Senhor que o atormentava. Então Saul, ele vivia em altos e baixos, ele tinha problemas dos mais diversos. E quando ele ficava, endemoniado, digamos assim, as pessoas que estavam lá notavam que ele estava ruim. Aí, retomando, suas faculdades mentais, digamos assim, quando o espírito mau deixava, alguém disse a ele o seguinte: Saul, você precisa de um arpista aqui contigo, de alguém que toque a harpa enquanto o espírito mau estiver te atormentando, porque a hora que ele tocar a harpa, o espírito mau vai sair. E eu conheço alguém que é bom nesse negócio. Ah, é? É. Manda buscar. Foram lá buscar Davi. Quando Davi, irmãos, muito novo, muito jovem, então entenda que ele aprendeu muito cedo o que era ser alguém destituído do trono, destituído de toda e qualquer intimidade com Deus. Ele conheceu Saul muito jovem, ele via os problemas espirituais que Saul tinha, então ele dizia a Deus neste salmo: não retires o teu espírito de mim, não retires do trono que o Senhor me colocou, não me retires desta dinastia, até porque, irmãos, o Cristo vinha da raiz de Davi e não havia outra forma. Então ele rasga o seu coração na presença de Deus. E nós precisamos entender que isso é muito importante para nós. Senhor, não nos expulse da tua presença, não retires de nós o teu Santo Espírito. E agora, para nós no Novo Testamento, isso tem um significado muito mais amplo. Deus, que eu continue sendo a habitação do teu Espírito Santo. Vamos para a conclusão, porque a pregação hoje está ficando longa, hein? Glórias a Deus. Mas os irmãos aí gostam de Bíblia, né? Se não gostasse, não estava nem assistindo, não é mesmo? Mas vamos lá. Versículo de número 12. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Olha que interessante. A alegria da salvação, irmãos, nós só obtemos por intermédio da pessoa de Cristo, pela fé em Deus. Como que Davi então estava falando de salvação e como que se dava a salvação no Antigo Testamento? Ora, o Novo Testamento, ele afirma de maneira categórica em Romanos que pela fé, no Antigo Testamento, foram salvos e no Novo Testamento, pela fé, somos salvos. No Antigo Testamento, pela fé em Deus. No Novo Testamento, pela fé em Cristo. E Romanos e Hebreus é muito claro acerca disso. As obras da lei não podem salvar uma pessoa. Os ritos judaicos, a liturgia judaica foi dada pelo próprio Deus, mas o que salvava não era rito. O que salvava não era liturgia. Da mesma forma hoje, o que salva não é rito.
O que salva não é liturgia, o que salva é fé. E ele pedia então a alegria da salvação, e pedia que ele fosse sustentado com o espírito pronto a obedecer. Nós precisamos ter um espírito, irmãos, desta magnitude, prontos a obedecer. Versículo número 13. Deus, me perdoa, eu reconheço os meus pecados, eu me arrependo dos meus pecados, não retires de mim o teu Espírito Santo, então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Louvado seja o nome do Senhor. Ele fala assim: Deus, o negócio é o seguinte, me dá aí a comunhão, porque eu vou transmitir a tua palavra, vou evangelizar e vou fazer com que os pecadores eles conheçam a verdade. E é para isso que somos salvos também. A gente não é salvo, irmãos, para termos uma cadeira cativa na igreja. A igreja hoje está fechada, né? Por motivo de força maior. Mas não foi para isso que Deus nos chamou, para termos cadeiras cativas. Não. Deus nos chamou para nós produzirmos e dar frutos. Então, no momento em que você reconhecer o teu pecado, no momento em que você se arrepender do seu pecado, no momento em que você for perdoado do seu pecado, você então tome para a sua vida o versículo de número 13. Eu ensinarei os teus caminhos aos demais, para que os pecadores se voltem para ti. Versículo de número 14. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua aclamará a tua justiça. Crimes de sangue, justamente por conta de que ele pede para que o marido de Betseba fosse colocado na linha de frente da batalha para que ele fosse morto, e assim aconteceu. E ele continua então pedindo perdão pelos seus pecados, de maneira reiterada, de maneira firme, objetiva, repetitiva, e é assim que nós devemos fazer. Versículo de número 15, ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Isso era algo que ele precisava retomar, a composição dos salmos, a composição dos hinos de adoração ao Senhor. E assim se fez, porque nós estamos vendo um dos salmos mais profundos da Bíblia Sagrada. Versículo de número 16, irmãos, olha como que Davi era inteligente. E olha como que Hebreus já fala e traz muito bem isso que Davi fala no Salmo 51, versículo 16. Senhor, não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. O Senhor não se agrada de sacrifício. O Senhor não se agrada em holocausto. É claro que ele estava se referindo aos sacrifícios e holocaustos dos judeus, que eram feitos no tabernáculo. Posteriormente, Salomão construiu o templo, e aí foi estabelecido lá, o Santo dos Santos, o Santo dos Santos, mas já havia o tabernáculo. Já havia a possibilidade de Davi oferecer, por intermédio do sumo sacerdote, sacrifícios, holocaustos ao Senhor para perdão dos pecados. Ele fala, o Senhor não se agrada disso.
Aí nos dias atuais, irmãos, aí é que não entendo, viu? Parece uns camarada falando assim pra gente, você tem que se sacrificar. Você tem que sacrificar. E geralmente esse sacrifício aí é no sentido financeiro. Não, você tem que sacrificar, você tem que dar o seu melhor, você tem que dar o maior. Ih, irmãos, ó, sacrifício para Deus, é isso que Davi vai falar na sequência. Espera aí que eu já vou te falar. Mas sacrifício para nós, cristãos, é de Cristo na cruz do Calvário. Aí, de repente, chega alguém e diz, você precisa fazer uma aliança com Deus. Como se a aliança já não tivesse sido feita. Irmãos, lembra-se da última ceia? Este é o sangue da nova aliança estabelecida na cruz do Calvário em derramamento por muitos. Pronto, a aliança está feita. Aonde está feita? Na cruz. Não precisa fazer nova aliança. A aliança ela já está feita, louvado, engrandecido, é o nome santo do Senhor. O sacrifício, ele já foi feito, e Hebreus fala que este sacrifício é perfeito, que este sacrifício é perpétuo. Então, não me venha a falar de sacrifício nos dias atuais, só se for do Cristo, e não for de Cristo, não me venha com lorotas. Os sacrifícios que agradam a Deus, versículo 17, são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Olha o sacrifício que agrada a Deus aí. É o coração quebrantado, é o coração arrependido, é o coração, sabe, que cai na real, que as escamas caem dos olhos, que a cauterização da mente cai por terra e ele fala, eu preciso de Deus. Este é o sacrifício que agrada ao Senhor. É o coração contrito. Versículo 18 e 19, para nós finalizarmos. Por tua boa vontade faze Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém, exclusivamente lá para aquele tempo, este versículo. Versículo 19, então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas, dos holocaustos e novilhos serão oferecidos sobre o seu altar. O que Davi estava falando era o seguinte, primeiro, Deus, eu preciso ser perdoado dos meus pecados. Primeiro eu preciso reconhecer, me arrepender, ser perdoado. Depois eu vou lá e cumpro os ritos da lei, que era oferecer sacrifício, novilho, ofertas, holocaustos, tudo aquilo. Hoje não é mais necessário fazer isto. E nem há possibilidade de se fazer. Até porque não existe mais templo. E tudo isso era feito antigamente no tabernáculo, posteriormente, Salomão para frente, até o primeiro século, templo. Depois vem os romanos, derrubam o templo, fica só o muro das lamentações. Os judeus hoje não têm mais este rito de sacrifícios, mas na época de Davi, ele está falando, Deus, eu preciso me arrepender primeiro, aí depois eu vou lá e cumpro os requisitos da lei. E nós, depois, irmãos, de reconhecermos os nossos pecados, depois de nós nos arrependermos, depois de nós sermos perdoados, o que nós vamos fazer é adorar, engrandecer, exaltar este Deus que é poderoso, grandioso, para abençoar a minha e a sua vida.
Então fique com esta palavra, que Deus abençoe a sua vida, este finalzinho de noite, né? Restinho de domingo, que seja uma semana de bênçãos e de vitórias para a sua vida, em nome de Jesus. Nós vamos orar. Senhor Deus, Pai Celestial, em o nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos pelo culto, pela palavra, mas acima de tudo, pelo perdão, pela graça, pelo sacrifício na cruz do Calvário. Sacrifício este de sangue, sangue carmesim, derramado para a remissão do pecado de toda a humanidade. E nós somos gratos a Ti, porque fomos alcançados pela graça, fomos alcançados, ó Pai, e eleitos no Senhor segundo a sua presciência. Somos gratos e engrandecemos o Teu santo nome. Pedimos, ó Pai, abençoa as nossas vidas. Abençoa o nosso lar, a nossa casa, a nossa família. Abençoa meu irmão e minha irmã que está nos assistindo, ó Pai. E nós não poderíamos deixar de orar pela nação. Amanhã, algumas lojas já começam a abrir. A quarentena já começa a ser flexibilizada. Há aqueles que dizem que a quarentena deveria continuar. De fato, ó Pai, nós não somos cientistas e nós também não somos adivinhadores. O que nós temos é a confiança no Senhor. Então eu peço, ó Pai, que o Senhor guarde a cada irmão, a cada irmã, todos, familiares, que iniciarão os trabalhos. Protege-os, ó Pai. Abençoe-os nas suas atividades. Que eles venham ser bem-sucedidos, seja na produção, seja na venda, seja em qualquer área que ele venha atuar. Que aonde ele colocar as mãos seja abençoado. Que aonde ele colocar os pés venha a ser abençoado. E que o Teu nome venha a ser exaltado e engrandecido para a honra e glória do nome santo do Senhor. Pai, abençoa. Nos livra deste coronavírus. Elimina este vírus, ó Pai, no Brasil. Meu Deus, imuniza toda a população para que ninguém mais venha morrer, para que ninguém mais venha padecer. Mas seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Meu Deus, eu te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém.